bomba no mundo dos doramas, o solteiro mais cobiçado da Coreia. Ji-hoon, o herdeiro solitário da corporação Taiwan, acaba de anunciar um noivado surpresa com Min-ah, uma jovem de origem misteriosa e sem qualquer linhagem de elite. O que os tabloides de Seul estão chamando de conto de fadas moderno não passa, na verdade, do contrato mais frio já assinado em Gangnam. Min-ah aceitou a farsa para quitar as dívidas hospitalares da avó, enquanto Ji-hoon precisava de uma noiva de fachada para acalmar o conselho de administração e garantir sua sucessão. O acordo era estrito, nada de sentimentos, nada de intimidade real e um divórcio silencioso em 12 meses. Diante das câmeras, eles são o casal perfeito, trocando olhares apaixonados que alimentam as redes sociais, mas nos bastidores, o gelo entre eles é tão espesso que ninguém ousaria tocar. Min-ah acreditava que seria apenas uma atriz coadjuvante na vida do impenetrável, sucessor da Taiwan, até que o teatro do amor, ensaiado, foi atropelado por uma dor humana que nenhum roteiro poderia prever. Os meses na cobertura luxuosa de Ji-hoon foram uma rotina de sorrisos plásticos e diálogos vazios. Ele era uma máquina de trabalho, um homem que parecia ter substituído o coração por uma planilha de lucros e que mantinha uma distância glacial de mim assim, que a última câmera era desligada. Eu me sentia uma intrusa em seu palácio de mármore, contando os dias para o fim do contrato e para recuperar minha liberdade. Ji-hoon nunca me perguntava sobre meus sonhos ou sobre o meu dia. Para ele, eu era apenas um ativo estratégico, um acessório necessário para consolidar seu império. Eu o via como o típico herdeiro arrogante, alguém que nasceu com tudo e que não conhecia o significado de sofrimento ou perda. No entanto, o silêncio daquela cobertura escondia segredos que as luzes da cidade de Seul não conseguiam iluminar. E eu estava prestes a descobrir que o homem que eu considerava uma estátua de gelo carregava feridas profundas que estavam prestes a sangrar diante dos meus olhos. A máscara de Ji-hoon desmoronou em uma noite de chuva torrencial. Após o aniversário de morte de sua mãe, a única pessoa que ele realmente amou. Eu estava na cozinha quando o vi entrar no apartamento, mas ele não caminhava com a postura altiva de costume. Seus passos eram pesados e seus ombros estavam caídos sob o peso de uma solidão que o dinheiro não conseguia aliviar. Antes que eu pudesse me retirar para o meu quarto, ele me interceptou no corredor escuro. Sem dizer uma única palavra, Ji-hoon me envolveu em um abraço desesperado, apertando-me como se eu fosse a única âncora em meio a um naufrágio. O choque paralisou meus sentidos. O homem que me tratava como um negócio estava agora tremendo contra o meu ombro. Senti o calor das lágrimas dele molhando meu pescoço, e o som de seu choro baixo e contido cortou o ar da sala como uma lâmina. Naquele momento, o mundo parou de girar. O herdeiro implacável da Taiwan havia desaparecido, deixando em seu lugar apenas um menino ferido implorando por um pouco de consolo. Eu permaneci imóvel por alguns segundos, processando a intensidade daquela vulnerabilidade que não constava em nenhuma cláusula do nosso contrato. O tremor nas mãos de Ji-hoon era real, e a forma como ele escondia o rosto no meu cabelo revelava uma carência que me esmagava o peito. Lentamente, meus braços se moveram por vontade própria, retribuindo o abraço e oferecendo o calor que ele claramente não recebia há décadas. Não havia câmeras, não havia acionistas e não havia fofocas de Seul naquele corredor. Éramos apenas duas almas solitárias colidindo na escuridão. Por favor, só por um minuto. Não me solte, ele sussurrou com a voz embargada, e aquela súplica destruiu todas as defesas que eu construí contra ele. Percebi que a frieza de Ji-hoon era apenas uma armadura contra a dor de ser usado por todos ao seu redor. Para o mundo, ele era um gigante, mas em meus braços, ele era alguém que daria todo o seu império, por um abraço sincero que não fizesse parte de uma negociação de poder. Na manhã seguinte, o sol de Seul iluminou a cobertura, mas a atmosfera entre nós havia mudado para sempre. Ji-hoon tentou retomar sua máscara de CEO implacável durante o café da manhã, mas nossos olhares se cruzaram e o segredo da noite anterior pairou entre nós como uma confissão silenciosa. O contrato ainda estava lá, na gaveta do escritório, mas a conveniência havia morrido no momento em que suas lágrimas tocaram a minha pele. Eu não conseguia mais vê-lo como o inimigo ou como o cliente. Ele havia se tornado o meu protegido. Quando saímos para o próximo evento beneficente, ele segurou minha mão diante dos paparazzi, e desta vez o tremor não estava lá, mas a firmeza do seu toque era diferente. Não era mais um gesto para as fotos. Era um pacto de confiança que transcendia qualquer papel assinado. Eu entrei naquela farsa para salvar minha família, mas acabei ficando para salvar o homem que descobriu que o amor era a única coisa que ele não podia comprar, mas que eu estava disposta a dar de graça.